Se você quer uma história de romance aleatória com muito eti e fanservice, pega esse anime aqui. E eu já tô te avisando que ele é pesado. Dentro de um isekai, um grupo de aventureiros conseguem salvar o mundo do rei demônio. E logo após isso, o herói que veio transportado, como ele cumpriu sua missão, ele tá voltando pro seu mundo. Só que uma membro da equipe, uma elfa negra, cai em prantos por conta disso. Afinal, eles tinham prometido se casarem após derrotarem esse mal que era o rei demônio daquele mundo. Só que mesmo assim, o protagonista volta pro seu mundo e pra sua vida de estudante normal. E volta toda aquela sua rotina solitária, em casa sozinho sem pais e também na escola sem amigo, mesmo tendo uma única garota que foi falar com ele. E bem, é só aquele oi e tchau. No entanto, claro que sua esposa não deixaria ele escapar ileso para ter um romance escolar clichê no seu mundo. Porque ela, com muita luta, conseguiu se teletransportar para o mundo do protagonista. E o ritual consumiu todas as suas vestimentas. E ela cai como veio ao mundo em cima do pequeno protagonista. E obviamente já corre e agarra ele, encaixando ele perfeitamente em seu colo para matar toda a sua saudade. Após colocar uma roupa, ela conta que o mundo deles, o antigo, está em paz e que agora ela precisa dele para ser feliz e nada vai atrapalhar o amor dele. Só que ela fala isso como se fosse uma voz interna, uma aura completamente meio maligna. E então a elfa cai em cima do protagonista com aquela clássica fala, dizendo que não está aguentando mais. Só que não é o que você tá pensando, ela tá com fome porque o ritual de teletransporte consumiu toda a energia que ela tinha no processo. O protagonista logo prepara uma janta, que assim como no mundo isekai, a elfa sempre gostou da comida dele, e esse fato deixa o protagonista bem feliz, ele gosta que ela gosta da comida dele. E nesse momento de jantar, a elfa negra revela que vai ficar nesse mundo e vai morar com o Hinata, que é o nome do protagonista. E agora, jantados, só falta o banho para dormir. E como a elfa não entende nada dos objetos mágicos desse novo mundo, vulgo a banheira, ela faz o protagonista desnuda e Hinata começa a lavar seus cabelos. O protagonista lembra que elfas negras de cabelos escuros são um sinônimo de problema. E isso tem a ver com aquela aura que ela fala, internamente. Só que ela expressa uma outra coisa. Só que ele não acredita nessa lenda. E nesse momento também ele compara o cabelo da elfa negra a uma lua cheia num céu noturno. Ela meio que aprecia o elogio e fala que o Hinata, ele e somente ele que pode tocar no cabelo dela, que tem essa permissão. E depois, quando acaba, Bel vira o jogo e diz que vai dar um banho no Hinata. Como o clássico cabaço, ele tenta resistir, mas Bel é insistente. E aí, Hinata não aguenta a pressão e cai no chão. Bel tá quase cometendo um ato malicioso, perdendo total controle. Hinata tenta fugir, só dá de cara na porta e fica fora de combate. E acorda com Bel consolando o seu amado. E nesse momento ela completa aquele elogio lá da hora do banho, dizendo que o Hinata é quente e fofo, tipo um sol. E como ela, no caso, é a lua, ela precisa do sol para poder brilhar. E na minha cabeça isso é uma metáfora para ela conter aquela aura maligna que ela tem por conta do protagonista que vai estar ali sempre iluminando ela. Na minha cabeça isso fez sentido e provavelmente eu acertei, E por conta de tudo isso, ela não pode deixar o protagonista ir embora, ela não pode perder eles. E bem, esse aqui é um anime curtinho, cada episódio vai ter 11 minutos. O protagonista Hinata já acorda no paraíso e logo desperta para ir tomar café e começar seu dia. Logo após a refeição mais importante do dia, Bel fica bolada porque o Hinata tem que sair para ir para a escola. E ela quer que o Hinata seja dela a todo momento. O Hinata gostaria que ela saísse para conhecer o mundo. Só que Bel, como é uma elfa negra, ela tem a capacidade de absorver as emoções dos seres humanos, tanto as boas quanto as ruins. E como os humanos são muito reativos, talvez isso não fosse uma experiência agradável para ela. E aí, ela prefere sugar a
apenas as emoções do Hinata. E antes dele sair novamente, tem uma amostra do paraíso de novo. No caminho da escola, ele tá com um brilho estranho no cabelo. Você guarde isso. Na escola, de novo, a garota loira vai falar com Hinata. Ela puxa assunto falando que ele tá estudando muito. E Hinata fala que tá fazendo isso pra explicar o Japão pra um amigo estrangeiro. Bel tá escutando em casa também. E quando a saudade dela tá à flor da pele, ela ativa um item mágico pra poder ver o que o Hinata tá fazendo. E nesse fatídico momento, a loura talarica tá na posição bem em cima do boy dela. Os dois arrumam os livros que caíram e quando a talarica ia chamar o Hinata pra fazer alguma coisa, na mesma hora ele dá uma desculpa e vai embora. Chegando em casa, a elfa, possuída por ciúmes, no estado de aura maligna, vai perguntar quem era a talarica. Ele não entende o que tá acontecendo até que ele vê o talismã. A solução da elfa é ir para a escola junto do Hinata para ficar de olho nele. No dia seguinte, ela se apresenta na sala de aula e as pessoas acham que é um cosplay. Bel trata Hinata como namorado para afastar as garotas. E bem, ele não fazia nada demais, exceto pela talarica que não desiste e fala com ele de novo. Nessa hora, a elfa negra ataca e começa a sentir os detalhes. Estavam tentando seduzir seu boy. E na hora que a elfa ia atacar um feitiço na loura, Hinata interrompe ela, salvando a talarica. Bel foge porque Hinata dava com um olhar frio pra ela. Como as outras pessoas ficavam do Isekai pra ela. E como isso deixou ela muito chateada, ela sai correndo, ela foge. Hinata vai atrás dela pra poder se reconectar. E no meio dessa conversa, a loura aparece, perguntando se Bel ia usar magia. E bem, ela é fã de Isekais e tá cheia de perguntas, tá toda animada pra saber sobre o outro mundo e pede pra ser amiga da Bel. A elfa lembra de como foi solitário no Isekai e nesse novo mundo, no seu primeiro dia, já conseguiu uma amiga que deixa ela deveras feliz e chorosa. Episódio 3. No dia seguinte, começamos com um dia escolar comum, aula de vôlei na educação física. E nesse jogo, a Dark Elfa mostra que não tem aptidão nenhuma pro esporte, errando diversos movimentos básicos. Bel logo pede consolo a Hinata e se agarra a ele dizendo que não quer jogar. E Bel até que consola a elfa dizendo que gosta de ver ela dando o seu melhor. Comovida com essas palavras, ela ativa um modo sério e volta pro jogo, enquanto a lourinha tá ali morrendo de ciúme. E cheia de energia, a elfa agora começa a jogar bem. Afinal, ela tá usando magia para conseguir jogar. Só que seu nível atlético é baixo e ela acaba torcendo o seu pé em uma jogada. Hinata, preocupado, corre para ver se ela tá bem. E Bel se faz de vítima, chora e faz de tudo para Hinata levar ela para enfermaria. E bem, ele cai no golpe. Afinal, Bel conseguiu montar uma super armadilha. Ela diz que precisa de uma ajuda especial do Hinata e pede um feitiço de cura. Hinata, ele entra nesse teatro, só que não é isso que a elfa quer. Quer um outro tipo de tratamento e começa a dizer que vai morrer se o Hinata não cuidar dela direito. E claro que ele se comove, faz o que a Bel queria e começa a dar beijos nos lugares feridos para poder curar a elfa. E bem, cada beijo que ele dá nunca é suficiente e ele precisa ficar indo em outros lugares para sua cura ser 100% efetiva e por conta disso quase que vira um filme para maiores, conforme Hinata vai cedendo e caindo na tentação da elfa. O problema é que no auge do ato, a loura abre a porta da enfermaria e quebra todo o clima ali, fazendo Hinata voltar a si e deixando a elfa em fúria. Afinal, ela quase conseguiu o que tanto queria. Depois disso, Bel sai no encontro com Hinata para poder comprar roupas, só que como ele não tem noção, para ajudar ela com isso, ele chamou a Saco, vulgo a loirinha talarica. E claro que isso deixou a elfa pé da vida. Mas eles seguem para comprar as roupas mesmo assim. E claro que não vão olhar roupas normais, e sim roupas de baixo, que é para poder dar aquele engajamento no anime. E após experimentarem as peças, a elfa vai se exibir para Hinata. E após experimentarem as peças, a elfa sai para poder se exibir para o Hinata. E se exibe até demais. Além disso, ainda faz a lourinha sair de bucha também. E após comprarem as roupas e comerem, quando Hinata se retira para ir no banheiro, Sakura pergunta para a elfa se os dois ali estão namorando e qual que é a relação dele. Bel explica que Hinata salvou ela. Ele foi o primeiro humano que foi gentil com a
uma elfa e por isso ela confia nele, prometeu nunca sair do lado dele. Isso deixa a Loura mal, afinal ela não consegue falar o que sente como a elfa consegue. E no final do rolê a Loura se separa e os dois vão dar um rolê sozinhos. Hinata leva Belle para um local especial para ele e tenta compensar ela por não terem tido um dia a sós com um beijo no rosto dela. Só que a aura negra da elfa surge, afinal ela precisa mais que um beijo no rosto, e no momento que ela ia conseguir isso, duas personagens femininas de outro mundo aparecem para levar a Belle embora. Episódio 4. Elas contam que o outro mundo mandou carregar ela de volta para lá, mas a elfa negra se nega aí. E essas duas garotas, elas são do antigo grupo que os outros dois estavam no Isekai ali com ele. Miss Cecile, a sacerdotisa, e Mei, uma demi-humana. E todo mundo acaba indo para casa para poder conversarem e esclarecerem as coisas. Lá a sacerdotisa conta tudo o que aconteceu, mas a Dark Alpha se recusa a largar o Hinata e abre uma grande discussão entre todo mundo ali que quase que vira uma porrada séria. Hinata toma uma atitude e para a briga. Ele defende a Belle falando que vai assumir a responsabilidade sobre ela e que entende o risco que ele tá correndo por isso. Com essa frase, as duas se retiram e a sacerdotisa diz para os deuses poderem proteger Hinata. E quando elas vão embora, Belle agradece pelo Hinata defender ela e parte pro ataque. Afinal, dizer que vai assumir ela é uma grande responsabilidade. E agora é hora dele arcar com as consequências. Consequências essas que vão ser resolvidas em uma briga na cama. Belle de novo faz a boa e quando Hinata cede, bem, a sacerdotisa deixou um feitiço de proteção que acaba com todo o clima que tinha ali. No dia seguinte, as duas mulheres do Isekai batem na porta, dizendo que agora são vizinhos deles pro terror da Belle, é claro. Belle acorda em outra tentativa de ser transformado no homem de verdade, mas é interrompido de novo. A sacerdotisa intrometida tem a missão de vigiar Belle. Porém, como teve que arrumar um emprego, isso gerou uma alta carga de trabalho. E por conta disso, toda a equipe decide tirar um tempinho para relaxar numa fonte termal. No meio do rolê, descobrem que a demi-humana ficou famosa na internet. A garota virou uma celebridade online sem nem perceber. Enquanto isso, o Belle tara a Hinata, mas é afastado por um feitiço de purificação. A demi-humana, sempre criativa, tem uma ideia: fazer uma degustação de pratos chiques do hotel numa live ao lado de suas duas amigas. Só que o problema é que alguns pratos deixam a sacerdotisa um pouco mais, digamos, exposta do que deveria. E porque depois da degustação, Belle tenta uma segunda investida para dividir o banho com o Hinata, mas ela tá virada no modo raiva, porque o Hinata olhou para onde não devia. E o contrato é claro, ele só pode olhar para Belle. Só que aí, surprise, as duas meninas aparecem, supostamente para impedir o anime dele acabar. Mas a real, a demi-humana pula para dentro da água também. Resultado, mais uma visão privilegiada do sortudo Hinata. No fim do episódio, a sacerdotisa agradece um momento relaxante nas termas e mesmo ainda na missão de vigiar Belle, confessa que tá torcendo pelo final feliz dos dois. E isso, meu amigo, deixa a Belle com um sorriso extremo. Episódio 6. Pulamos para um momento todo fofo, onde Belle e Hinata estão curtindo um bebê, parecendo um casalzinho de comercial de fralda, tudo feliz. Bem, até que Belle acorda. Sim, era só um sonho, mas quando ela abre os olhos, se depara com uma cena bizarra. Hinata e a Loura estão lado a lado com uma criança no colo. E obviamente a Belle já grita louca de ciúme. Mas calma, nada de traição por aqui. Na real, a criança é o irmãozinho da Loura, que pediu pra Hinata cuidar dele por um tempo. E o garotinho já gosta de cara da Belle. Só que a criança já começa a chorar. A Loura pede para verificarem a fralda. Só que Belle, no modo instinto materno, entende na hora que o bebê quer leite. Enquanto a irmã prepara a mamadeira, Belle faz aquele carinho, cuida direitinho e acalma o bebê como uma verdadeira mãe coruja. E aí vem uma sequência de momentos fofos com a criança, quase um mini slice of life dentro desse episódio aqui. Mais tarde, na volta para casa, Hinata fica brincando com o bebê, enquanto Belle e a Loura vão tomar um banho junto. Mas aí, o bebê solta um choro estrondoso. Hinata entra em pânico, sem saber o que fazer.
Bel volta no modo calmante, pega o bebê no colo, aconchega ele e o pequeno dorme igual uma pedra. E aí que a loura solta a direta pro Hinata perguntando se ele gosta da Bel, mas antes da resposta o bebê chora de novo. A loura prepara outra mamadeira, mas dessa vez Hinata se oferece para dar. Nesse momento, as duas entram numa vibe mais romântica e começam a imaginar como seria se elas tivessem um filho com Bel. Ambas estão completamente caidinhas por esse Zé Ruela. O tempo passa, já é de noite e a loura se despede e vai embora. Ou melhor, quase vai embora, porque na hora que o clima começa a esquentar entre Bel e Hinata, sim, Bel capturou ele com aquela desculpa de fazer o próprio bebê. A loura volta do nada, porque esqueceu a chupeta do irmão. E com isso o clima fica destruído e a integridade do Hinata fica salva mais uma vez. Episódio 7. Começa mais um dia tranquilo, quer dizer, quase. Nossa sacerdotisa multitarefas tem no trabalhar naquele clássico mundo corporativo de Isekai moderno. Quando quem aparece? Bel, é claro, desesperada e surtando, Freira gritando que o Hinata tá morrendo. Mas relaxa, porque na verdade é só uma gripe. Nada de peste mágica ou maldição demoníaca por aqui. Bel só queria que a maga curasse o seu boy, mas o próprio Hinata, mesmo doente, fala pra não incomodar ela no trabalho. A gata Dame humana então entra na conversa com aquele toque de sabedoria culinária, falando pra fazer um mingau de arroz. E nesse momento ela também fala que a carreira dela na internet tá tão boa que ela tá até virando uma idol. E Bel, que tá toda empenhada em cuidar do Hinata, decide fazer esse mingau. Só que ela não tem os ingredientes, então ela sai pra comprar, mas começa a sentir aquela sobrecarga, porque não sei se você se lembra, ela como uma elfa negra absorve os sentimentos dos humanos. O barulho das pessoas e os sentimentos alheios cria um caos mental nela. Só que nesse momento a lourinha surge como a salvadora da pátria. Ela ajuda nas compras e acompanha Bel até em casa de novo para também ver como o Hinata tá, que por sinal tá delirando, tendo sonhos obscenos. Só que ao acordar ele se depara com uma cena digna de anime proibido. Bel e a lourinha estão dando um banho de gato nele para baixar a febre. E depois dessa experiência quase mística, ele come um mingau e como isso esquenta o seu corpo, ele fica suando igual uma porca e por isso resolve tomar um banho. Só que na cabeça do Bel, isso é o momento perfeito para invadir o banho dele e ela ainda puxa a lourinha junto de busto. Resultado, banho triplo acidental. A lourinha fica encharcada e o Hinata sai correndo feito maluco. Enquanto isso, as duas garotas ficam tomando banho juntas, batendo papo e fofocando sobre o Hinata. Bel pergunta se a lourinha gosta de alguém. A cara dela entrega tudo, mas na hora de responder, ela só enrola. Afinal, não quer contar pra Bel que ela gosta do boy dela. E nisso, quem aparece? A freira. A lourinha pira, reconhece a gata como a idol que ela admira. O clima vira paz. E temos aquele encerramento de episódio bem leve. E dessa vez a coisa fica peculiar. A nossa lourinha é uma artista, não muito normal, e ela resolve pedir a ajuda da elfa tarada e pro Hinata de uma nova missão. Porque ela quer criar um mangá mais de 18 para vender no evento especial de anime. É isso mesmo, ela é uma desenhista absurda. O traço dela é impecável, só que ela nunca escreveu nada tão pica. Por isso, claro, ela precisa de inspiração realista. E aí que a comédia começa. Primeiro a loura decide que precisa tirar todas as medidas corporais dos dois. A elfa, como sempre, não apenas aceita, ela já se desnuda toda antes da lourinha terminar a frase. E como se não bastasse, a própria elfa fala pra ela fazer o serviço de direito. A elfa faz a loura também ter uma fantasia e tira todas as medidas dela. E chega a vez de tirar a medida do Hinata. E claro que ele sai correndo, fugindo. A loira vira dias fazendo as fantasias. O grupo se prepara e a elfa tá deveras sexy. E Hinata, bem, ele tá feminino, o que deixa a elfa em êxtase ainda maior. O evento começa e eles ficam numa banca. E pouco a pouco as pessoas passam para comprar esses mangás mais 18. Que acabou rendendo bastante vendas, o que deixa a lourinha muito feliz. Principalmente porque ela nunca teve amigos com quem compartilhasse isso antes. A elfa, vendo tudo isso, é tomada por um turbilhão de sentimentos, lembranças do outro mundo, saudades, desejo e, claro, a vontade de levar o seu relacionamento para outro nível. Ela tenta carregar o Hinata para um canto, mas a lourinha vira com um sorrisão, pedindo ajuda deles, porque tem mais gente chegando. Episódio 9.
A barraca da nossa artista de mangá Isouzadíssimo está bombando. Tem gente fazendo fila para comprar os mangás que Hinata pede ajuda da freira e da gata para ajudar na barraca. A demi-humana, famosinha como é na internet, divulga a barraca da Lourinha, além de elogiar o material que são vendido ali. E emocionada, a elfa deixa até a sua alegria vazar. Até que em meio às vendas, uma editora profissional chega querendo contratar a Sakura, vulgo a Lourinha. Depois de todo o material ser vendido, o grupo sai para aproveitar o festival. Só que a elfa usa uma magia de inibir sua presença e foge com o Hinata, para eles terem um momento íntimo. A elfa tá animada porque o boy tá usando todas as peças femininas. E de novo, quando ela tá quase conseguindo o ato, a freira aparece por dentro da magia, o que mata todo momento que estava acontecendo ali. Depois disso, caminhando pelo evento, chegam pessoas tirando fotos dos cosplayers do grupo. E tudo parecia muito bem, até que um cara suspeito tenta arrumar um close muito específico da elfa. Nesse momento, Hinata mostra sua presença e defende sua dama, e o cara sai carregado pelos seguranças. A Lourinha fica num misto de emoções gostosas vendo o lado viril do boy, e a elfa pula em cima dele de alegria. Indo pra casa, a Lourinha chama o Hinata num canto e diz que foi muito legal. Ela queria se declarar, mas só dá um elogio qualquer. E nisso, esse episódio se encerra. Esse anime aqui ele é bem curtinho e tem muito fanservice. E se você tá com um leve interesse nesse anime aqui, Shotodake Aiga Omoi Dark Elf, já se inscreve no canal para você não perder os próximos recaps desse vídeo. Deixa seu like para eu continuar trazendo os recaps desse anime aqui. Muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo. Valeu!